entanto, presta atenção porque o assunto de agora, minha gente, interessa a todo mundo. Por quê? Porque mexe com o nosso bolso. Nesta terça-feira foram divulgados números do IPCA, que é o índice que mede a variação de preços de mercado para o consumidor. A inflação teve queda de 0,68% e puxou para baixo o preço de alguns produtos importantes do nosso dia a dia. Que produtos são esses? Olha aí, ó, o tomate teve a maior queda no preço, quase 24%. A abobrinha também teve queda, gente, de 23,55%. A batata, queda de quase 17%. A cenoura também, olha, 15,34%. Mais um outro ingrediente aí para nossa lista, o repolho. O repolho está na lista dos itens que mais caíram de preço. A redução foi de 11,13%. Vamos lá. Vamos falar a verdade, vamos falar do nosso dia a dia. A gente viu aí uma queda importante também no preço dos combustíveis, a energia. Mas só que se a gente parar para pensar no final das contas, lá no finalzinho, por que essa diferença a gente ainda não está sentindo no nosso bolso? Pelo contrário, tá bom? O nosso salário, gente, não consegue acompanhar os nossos gastos essenciais. Bora falar sobre isso, que eu tenho certeza que te interessa. Me interessa, interessa a todo mundo, inclusive a dona Bernadette também, que vai participar aqui com a gente. Obrigada, dona Bernadette, pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde, maravilhosa. Tudo jóia. Eduardo Araújo, economista, e também Gisélia Freitas, psicóloga. Economia e psicologia andando aí lado a lado, não é de hoje, não é verdade? Dona Bernadette Salles, você é dona de casa, você que vai para as compras? É, eu. Conta pra gente, você já conseguiu perceber, no final das contas, lá no finalzinho, essa diferença dos alimentos que a gente comentou agora, já chegou no seu bolso? Chegou no seu bolso? Que milagre é esse? Me conta que lá em casa ainda não chegou, não. Você diz assim, se tá dando para comprar? Eu quero saber o seguinte, alguns alimentos reduziram o valor, né? Só que nem sempre a gente está sentindo essa diferença no final das contas. Como é que está sendo a sua realidade? Igual falou aí que muita coisa ficou mais barato, né? Mas tem um problema, assim, cada dia que você vai no supermercado... O microfone pertinho na boca. Um dia você vai no supermercado, até você vê uma diferençazinha. Aí no outro dia você volta, já subiu de novo. Aí fica aquela... Acaba que um alimento cai o preço, o outro aumenta. O outro sobe, o outro aumenta. O que você teve que mudar na sua rotina quando você faz aquela listinha para ir ao mercado? Eu tirei muita coisa. O que, por exemplo? Principalmente carne vermelha. O leite que eu comprava uma caixa fechada. Agora eu compro 2 e por aí outras coisas, né? E quanto mais você compra de pouquinho, você vai várias vezes no supermercado. Eu mesmo não faço mais uma compra que dá por mês. Por quê? Porque o orçamento não dá, o dinheiro não dá. O meu esposo, ele trabalha numa transportadora e ele tem o ticket alimento, ticket de alimentação. Aí é R$600, eu faço uma compra que dá no máximo 10 dias. Não chega 15 dias, porque vai faltando as coisas, você vai repondo, né? Aí acaba que você tem que depois voltar ao supermercado novamente. Supermercado de novo. Aí nessa conta é mais um combustível. Mais um combustível. Né? Mais um combustível. Daqui a pouco eu vou voltar a falar com a senhora. Eu quero saber com você, Eduardo Araújo, por quê? Né? Acho que a dona Bernadette trouxe bem a prática até agora pra gente. Por que essa conta a gente ainda não está sentindo essa diferença da redução de alguns itens no nosso dia a dia? Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Meninas. Então, a gente tem um processo de inflação que já vem acontecendo até um pouquinho antes da pandemia. Então, são praticamente 3 anos que a gente está passando por uma alta e agora a gente começa a ver uma certa luz ao fim do túnel. Mas essa redução de 0,68 ela é muito pequena, considerando que a gente já está com a inflação mais de 11%, alimentos subindo, e aí a gente tem as pessoas em casa que dão prova disso. E combinado a isso a questão do salário mesmo, né? Porque algumas pessoas agora estão tendo um certo alívio com algum benefício assistencial que estão recebendo esse ano, de uma forma até atípica, mas muitas pessoas que têm carteira assinada, elas não conseguiram, ao longo desse período, ter um aumento salarial que acompanhasse essa alta de preços.
Isso se traduz de uma maneira mais clara para a população num processo de empobrecimento da população. Então, hoje as pessoas estão tendo que fazer substituição. Nunca se consumiu tão pouco carne vermelha no Brasil, né? A gente tem um processo aí também causado por fatores externos, essa guerra que a gente tem lá fora afeta também os preços aqui dentro. E agora um certo alívio do preço da gasolina que está repassando para os preços, mas os consumidores ainda não conseguem enxergar essa melhora e por isso tão importante aqui no seu programa a gente falar dessas alternativas de como driblar todo esse momento difícil. Daqui a pouquinho você vai trazer para a gente então essas alternativas, mas antes quero dar boa tarde também para a Gisélia Freitas. Boa tarde. E queria que você explicasse também, Gisélia, o reflexo disso tudo, né, na nossa família, porque a partir do momento que a gente sabe que as coisas começam a apertar, a dificuldade começa a surgir, os conflitos internos também aumentam, Gisélia? Sim, com certeza, né? E a gente estava até conversando aqui um pouco nos bastidores, né? Essa coisa, será quem gasta mais é homem ou mulher? Porque aumenta a conta e fala, tá vendo? A mulher não está sabendo fazer a gestão do orçamento da casa. Mas a gente tem que saber separar o que é quantitativo de qualitativo, o que é compra e o que é gasto. A mulher realmente compra mais, mas não gasta mais não. Então pesquisas mostram, e é lenda falar que a mulher que não sabe cuidar do orçamento de casa, né? Tem que ter essa questão tem que ter a pesquisa, tem que ter a consciência, tem que ter um planejamento. As mulheres estão buscando muito hoje consultoria financeira para se interagirem mais, para se adaptarem mais. E temos que saber diferenciar do que estamos discutindo aqui de orçamento doméstico e de autocuidado, estética e beleza. Então aí a gente desanda um pouco nesse lado, nesse plano B de estética e beleza. Mas quando falo em orçamento doméstico, tanto que as principais medidas hoje, né, de incentivo, de bolsas, de auxílio, né, para as famílias, são dadas na mão das mulheres, porque historicamente elas cuidam melhor do orçamento de casa, né? E quando vai para um supermercado, você vê o carrinho cheio da mulher, né? Dá lá os seus R$400, mas comprou de manteiga, produto de limpeza, comprou tudo. O homem com um pedaço de churrasco lá, 3 cervejinhas, 3 vinhos, deu 400 também. Então, gastar mais, né, Edu, não quer dizer que está comprando também mais. Olha só o comentário da Angelita Galdino, que participa com a gente. Ela diz o seguinte, os preços só sobem. Quem fala que está tendo queda nunca pisou em um supermercado. Uma mercadoria sobe 100% em um mês, no outro cai 10%. Pura enganação. É esse o sentimento que a senhora também tem, dona Bernadette? É esse o sentimento. E o que ela falou aí é verdade. A mulher, ela não gasta mais, não. Tem um dado interessante que eu até trouxe ele para a nossa discussão aqui, que diz o seguinte, que 80% das mulheres brasileiras estão endividadas. Só que quando a gente vai analisar esse dado, a gente vê que quem dera se o assunto fosse futilidades, estética, porque a realidade infelizmente não é de hoje, né, Eduardo? Não, tem um processo também, assim, de política pública, né, assim, eu percebo, igual agora, nesse momento, a gente está falando de um Auxílio Brasil que está sendo fornecido e também sendo criada uma linha de crédito para a população. Parece ser uma coisa que soa muito bem, né, aos ouvidos da população, né? Quando você chega num supermercado, vai comprar, a menina do caixa, a primeira coisa que ela te fala, olha, quer pagar à vista ou quer parcelar? Quer dizer, a população, às vezes, ela cai nesse lado de contratar um crédito, muito por uma situação mesmo econômica do país. Então, a gente está vivendo uma situação em que empregos não estão fornecendo salários tão atrativos, às vezes o marido não está tendo uma renda, enfim, o filho está precisando de ter uma despesa maior, e isso tudo está dentro do bolo e as pessoas acabam recorrendo ao crédito. E recorrem ao crédito no momento em que no Brasil a gente vive com uma taxa de juros mais elevada aí durante esse período de 3 meses. Então, essa combinação toda de fatores, ela tem contribuído para ampliar o endividamento. E a mensagem que a gente tem que trazer é uma mensagem de
Disciplina, sim, as pessoas precisam ter disciplina, mas também a gente também precisa lembrar que a gente está também no ano eleitoral, né? E as políticas públicas, elas são importantes para a população, para a gente conseguir dar a volta por cima. E esse dado é corretíssimo. Agora temos que fazer uma análise histórica, né? A pandemia, quem ficou desempregado é a mulher. Isso aí. Segundo o CAGED de 2021, referente a 2020, dos 92 empregos dos cargos que deixaram de existir só no Espírito Santo, era ocupado por mulheres, 92% dos cargos que deixaram de existir. Então, as mulheres, elas foram prejudicadas. Elas tinham cartão, né? Só que, de cada 10 famílias, 4 são chefiadas por mulheres. 46% das famílias aqui no Brasil são chefiadas por mulheres. Aí imagina a mulher desempregada, em casa, com os pais doentes, com o filho fora da escola, tendo que dividir o computador do trabalho dela, que às vezes ela não tem mais. Ela pegou o cartão e saiu dividindo, né, Então, realmente, eu acredito nesses dados, são verdades. Sem contar a nossa vaidade. A gente já está lá toda lascada, né? Em casa, com criança em casa, sem babá, com essa questão de doença. Aí você que cuidar da aparência. Porque fazer a mulher uma tem unha. culturalmente cabelo, uma unha, pô, pelo menos tem que olhar no espelho e sentir um pouco bem. E aí continua, de novo, gastando, né? Mas não significa que ela é descontrolada, significa que ela se comprometeu mais com um quantitativo maior de compras. É histórico isso. Na Segunda Guerra, os homens foram, né, guerrilhar, elas ocuparam as indústrias. Só que quando eles voltaram, mandaram, ó, tudo para casa. Nesse